Sejam bem-vindos ao 21º dia de Caminhando com Paulo. Hoje continuamos a carta aos Romanos, capítulo 10, versículo 5. Pois o que Moisés escreveu a respeito de as pessoas serem aceitas por Deus pela obediência à lei foi isto: viverá aquele que fizer o que a lei manda. Porém, quanto a ser aceito por Deus por meio da fé, Moisés diz o seguinte: não fiquem pensando assim: quem vai subir até o céu? Isto é, para trazer Cristo do céu. Nem pergunte: quem descerá ao mundo lá de baixo? Isto é, para fazer com que Cristo suba do mundo dos mortos. O que Moisés diz é isto: a mensagem de Deus está perto de você, nos seus lábios e no seu coração. Isto é, a mensagem de fé que anunciamos. Se você disser com a sua boca: Jesus é o Senhor, e no seu coração crer que Deus ressuscitou Jesus, você será salvo, porque nós cremos com o coração e somos aceitos por Deus. Falamos com a boca e assim somos salvos. Porque as Escrituras Sagradas dizem: quem crer nele não ficará desiludido. Isso vale para todos, pois não existe nenhuma diferença entre judeus e não-judeus. Deus é o mesmo Senhor de todos e abençoa generosamente todos os que pedem a sua ajuda. Como dizem as Escrituras Sagradas, todos os que pedirem a ajuda do Senhor serão salvos. Mas como é que as pessoas irão pedir se não crerem nele? E como poderão crer se não ouvirem a mensagem? E como poderão ouvir se a mensagem não for anunciada? E como é que a mensagem será anunciada se não forem enviados mensageiros? As Escrituras Sagradas dizem como é bonito ver os mensageiros trazendo boas notícias. Mas nem todos aceitam a boa nova do Evangelho. Foi Isaías quem disse: Senhor, quem creu na nossa mensagem? Portanto, a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem vem por meio da pregação a respeito de Cristo. Mas eu pergunto: será que eles não ouviram a mensagem? É claro que ouviram. Como dizem as Escrituras, a voz deles se espalhou pelo mundo inteiro. As suas palavras alcançaram a terra toda. Eu pergunto ainda: será que o povo de Israel não soube disso? Moisés foi o primeiro a dar uma resposta. Ele disse: eu farei com que vocês fiquem com ciúmes de um povo que não é uma nação. Farei com que fiquem com raiva de uma nação de gente sem juízo. E Isaías foi mais corajoso ao anunciar o que Deus disse: eu fui achado por aqueles que não me procuravam, e apareci aos que não perguntavam por mim. Mas a respeito de Israel, Deus disse: o dia inteiro eu abri os braços, pronto para receber um povo desobediente e rebelde. Então ontem Paulo falava sobre como somos aceitos pela fé. E hoje Paulo traz novamente essa visão de que não são os judeus ou não-judeus que são salvos, mas são salvos aqueles que têm a fé. Então estejamos novamente atentos ao nosso legalismo, né? Porque às vezes queremos criar grupos. Esse aqui vai ser salvo, aquele não vai ser salvo. Eu julgo a salvação do outro. Eu julgo o caminho do outro, né? E não cabe a mim julgar. Não cabe a você julgar. Cabe a Deus julgar. E ele diz: será salvo aquele que tiver fé. E a fé do outro eu não conheço. Né? Então anunciemos a boa nova. Tenhamos a nossa fé. E não nos preocupemos com a fé alheia. Anunciemos a nossa fé, né? Porque aqui Paulo fala isso para nós, né? Ontem nós ouvimos que é salvo quem tem fé. Mas como nós alcançamos essa fé, né? Então Paulo fala que a fé vem por ouvir a mensagem. A fé vem por ouvir a mensagem.
e a mensagem vem por meio da pregação a respeito de Cristo. Então, qual o primeiro lugar que vamos ouvir a mensagem? Na palavra de Deus. Né? Então, não existe fé se a gente não conhece a palavra do nosso Senhor. Então, se você tem se sentido longe de Deus, distante de Deus, fraco na sua fé, volte para a palavra do Senhor. Volte e leia, não importa quantas vezes você já leu. Nós estamos aqui lendo a palavra juntos, caminhando com Paulo. E não importa quantas vezes eu já li as cartas de Paulo. Eu estou lendo agora como se estivesse lendo pela primeira vez, de fato, porque toda vez que a gente lê é como se fosse a primeira vez. A mensagem fala conosco, porque é Deus vivo. Todos os dias você pode ler a mesma palavra e todos os dias ela vai te falar alguma coisa diferente. Porque é Deus vivo que fala conosco, né? Então, como eu alimento a minha fé? Ouvindo boa nova, ouvindo a palavra. Primeiro na Bíblia, primeiro na palavra do Senhor. E aí sim, né? Buscar outras pregações, outras fontes do Evangelho, testemunhos, né? Sempre muito bom. Então, buscar o Evangelho de Deus. É isso que alimenta a fé. E Deus fala que se nós cremos com o coração, somos aceitos por Deus. Então, a fé nos permite ser aceitos por Deus, né? Deus nos aceita. Temos fé, Ele nos aceita. Mas falamos com a boca e assim somos salvos. Então, não basta ter fé e guardar para você, né? É o serviçal, não sei se é um serviçal, né? Que, se não seria essa palavra, mas que recebe a moeda e guarda a moeda de ouro, né? E aí, quando o patrão chega, ele fala, né? Servo inútil, porque guardou minha moeda, né? Enterrou a minha moeda. Então, não só os dons, né? Porque Deus nos dá dons também, que é o que essa palavra se refere, mas também a nossa fé. Né? Aí temos fé, aí enterramos a nossa fé lá dentro. Essa fé é minha, eu vivo com ela e pronto. Não enterre a sua fé. Uma fé escondida não é fé, né? Ela precisa ser anunciada. Não quer dizer que você vai sair pregando para todo mundo, pregando o tempo todo. Mas a sua própria vida tem que ser uma pregação. E quando a oportunidade surgir, e a gente sabe quando surge, você tem que pregar. E quantas vezes a gente se vê na oportunidade, né? Isso já aconteceu. Pode ser que isso aconteça com você hoje. Você se vê na oportunidade de falar e você tem medo. Você se cala por vergonha, por medo de ser julgado, né? Medo de alguma perseguição, enfim. E aí você esconde a sua fé. Ou às vezes você não quer falar para a pessoa uma coisa que está errada, né? A gente já falou disso aqui na palavra com Paulo. Que a gente não deve julgar o outro, mas se ele faz uma coisa errada, a gente deve falar, né? Olha, não, isso aqui não tá certo. E dar a oportunidade dele querer mudar ou não, né? Mas a gente deve se posicionar, não julgar o próximo, mas se posicionar, se isso couber a nós, né? Se o outro nos pede uma posição, a gente se posiciona. E aí, se eu escondo a minha fé, deixo de me posicionar, eu estou deixando de anunciar o Evangelho. Se eu deixo de falar uma coisa, estou deixando de anunciar. E é pela boca que somos salvos. Pela fé somos aceitos. Mas é pela boca que somos salvos. O que a nossa boca tem anunciado, né? O que a nossa vida tem anunciado. Será que temos de fato anunciado a nossa fé? Temos levado a nossa fé? É por ela que seremos salvos, né? Então, que o Espírito Santo possa nos tocar com essa palavra, possa te tocar também com essa palavra. Que Ele nos guie para que nós sejamos anúncio do Evangelho na nossa vida, na nossa boca, né? E que o nosso coração se alimente dessa fé que vem do próprio Deus, da palavra de Deus. Então busquemos a palavra do Senhor, para que a nossa fé seja alimentada e nós possamos cada vez mais anunciar o Evangelho de Deus, anunciar a sua vontade, anunciar a sua palavra. Que Deus te abençoe, que o Espírito Santo possa te tocar nesse dia com essas palavras.
Deus te abençoe e até amanhã.